E agora preste muita atenção, porque quando esse assunto é falado no meio cristão ou evangélico, gera algum desconforto ou alguma anomalia. Deus, Ele pode falar através de um elemento bem compreensível a nós, que é a música. É já conhecido, né? Na internet, se você abrir o YouTube, tem várias experiências científicas falando do benefício que a música traz a nossos sentidos, a nossa vida. Houve até uma ocasião que eu me recordo de uma reportagem de que um rapaz, ele estava sendo operado no seu cérebro, e no momento que ele era operado, ele tocava um violão, porque aquele gesto, né, de tocar o violão ou de ouvir o som, aquele momento da música, contribuía para o sucesso da cirurgia que estava sendo feita nele. E ele tocando, a anestesia devia ser só naquela região, e ele lúcido, tocando um violão, um instrumento. E a cirurgia foi um sucesso, porque de alguma forma contribuiu a música naquele instante para facilitar a cirurgia em um local tão complexo que é o cérebro. Então é bem conhecido que a música, ele tem um poder terapêutico na vida das pessoas, de quem toca os instrumentos ou de quem ouve. Se não me engano, Beethoven, ele era surdo, mas como um surdo pode tocar como aquele homem tocava? É um mistério. Mas de alguma forma a música comunicava a ele algo inspirador. Sabe lá de que forma? Ou simplesmente ele foi um instrumento para comunicar algo a outras pessoas que ouviram ou que o ouvem? Mas é conhecido por várias experiências que a música tem esse poder. E quando eu falo de música, não me refiro a nenhum gênero específico, até porque seria medíocre da minha parte falar que Deus só se move, só se apresenta, só pode falar a nós através de um gênero específico de música, como que se Deus fosse patenteado por aquele gênero e só falasse por intermédio dele. A música, ela é ampla. Sabe como eu entendo a música? Como as veias que tem no nosso corpo. Existem aquelas micro, né? São os vasos. Existem aquelas outras que é um pouco mais grossas, e aquelas que têm função um pouco mais críticas, que estão no coração, no cérebro. Mas enfim, todas têm um propósito específico, que é fazer com que o sangue passe por todos os elementos do corpo, para que a vida exista num todo. Então música, entre aspas, é mais ou menos assim. É o mapa da veia do corpo. E se Deus, ele pode usar a música, e acredito que use, para falar conosco, não podemos limitar a um gênero específico, patentear aquele gênero como uso exclusivo do divino. Deus pode usar. E eu vou te contar um testemunho para você de como Deus pode usar a música.
Hoje eu estou meio nostálgico, moço, falando da minha infância, né? Mas olha só, eu me lembro de uma cena muito importante para mim, na minha infância, que era aos domingos. O meu avô, quando eu morei com ele, vários anos, né? O meu avô, no domingo de manhã, sentado ou deitado no sofá, ouvindo aquele programa A Viola, Minha Viola, como é que é o nome daquela senhora? Inesita Barroso. O programa de domingo de manhã era esse. O meu avô lá sentado, e às vezes eu na sala junto, ou na copa, ou lá fora, só que ele ouvia aquilo, era quase que uma religião para ele ouvir aquele programa, participar ali, né, daquele programa. E tem aquelas modas, aqueles dedilhados e aquela viagem toda, né? E eu ali. Era isso, e depois a Fórmula 1 com Ayrton Senna. Era isso. Só que esse ponto isolado da história parece que não significa muito, né? Um avô sentado ou deitado no sofá assistindo um gênero musical que é a moda de viola, né? Só que para mim quer dizer muito mais que isso, porque numa fase de complicações financeiras da minha mãe, da minha vida, o meu avô e a minha avó, eles me acolheram na casa deles, no lar deles, e me amaram tanto que para eles eu não era só um neto, eu era um filho para eles. Eu me lembro, quando eu lembro desse gênero musical, né, a moda de viola, eu lembro de quando eu morei na fazenda e o meu avô era boia fria. Alguém sabe o que é boia fria? Os mais antigos sabem, né? Cortador de cana. Muitos anos cortador de cana. Foi lá, até nessa profissão que ele encontrou uma doença de Chagas. Foi cortador de cana. E eu lembro quando eu morei na fazenda com eles lá, e depois ele deixou de cortar cana e virou caseiro, cuidava do pomar, das árvores. Eu me lembro que a forma que eu era tratado era muito linda, porque nesse tempo eu fiquei distante do meu pai, distante da minha mãe, e todo o carinho que eu receberia se estivesse presente o meu pai e minha mãe, eles, como avós, tiveram comigo. Ao ponto de que para ir para a escola eu tinha que acordar 4 horas da manhã e pegar um ônibus, aqueles ruralzão, escolar rural, não sei se vocês já viram, é um cataosso, irmãos. 4 horas da manhã, às vezes num frio, e minha avó lá, toda agasalhada na porteira comigo, esperando o ônibus. Às vezes na chuva, aí eu tinha aquelas galochinhas, né, de plástico, ela também, e todo empacotado no guarda-chuva, aquele vento, e a velhinha lá comigo para eu não perder um dia de aula, porque da onde eu morava na fazenda até a cidade é uma média de 25 quilômetros. E esse ruralzão era maravilha, passava em todas as chácaras que tinha dentro da fazenda lá, em todos os vilarejos, né? Em várias fazendas. Eu saía, entrava 4 horas da manhã e andava até às 7 horas para chegar no colégio, pegando toda a criançada no sítio, nas fazendas. E eu lembro disso. Sabe o que significa isso para mim? Uma expressão de amor. Então, quando eu lembro, e várias outras ocasiões, situações que eu passei naquela época, quando eu lembro desse gênero musical que é a viola, eu lembro dessa cena do meu avô ouvindo, minha avó fazendo as coisas, eu fazendo as coisas, e meu avô ouvindo aquilo como se fosse uma religião para ele. Mas
amor. E foi isso que me lembra. Amor. E Deus é o que, irmãos? Amor. A essência de Deus é amor. Hoje, infelizmente, não está mais conosco, minha avó está lá ainda, e às vezes eu vou visitá-la. Mas olha só a música, falando entre as linhas, né? Entre as linhas, sobre o amor.